A gente volta a conversar ao vivo com Diego Almeida. Ele está no local do acidente que vitimou pai e filho lá em Campina Grande. Essas vítimas estavam numa moto e foram atingidas por um carro de passeio ali na BR-104. A gente já tem aí a imagem de uma das vítimas, que seria o filho do homem que estava pilotando a moto. Diego Almeida agora volta com mais informações para a gente. Diego, é com você. Oi, Danilo. A informação que a gente traz agora é que as duas vítimas já foram identificadas. Um deles é o Jailson Pereira da Silva Melo, muito conhecido aqui em Campina Grande porque ele era um músico da banda Aventureiros do Forró. Ele é muito conhecido, tocava em vários locais aqui na cidade de Campina Grande e infelizmente se envolveu nesse acidente, né? Estava na motocicleta com o pai, o José Valdir, de 58 anos, e os dois foram atingidos por um carro que em alta velocidade bateu nessa motocicleta e em seguida bateu em outro veículo. Portanto, a identificação da vítima, das duas vítimas, seu José Valdir, de 58 anos, e o Jailson Pereira da Silva Melo, da banda Aventureiros do Forró, músico da banda Aventureiros do Forró, um músico de apenas 27 anos de idade. O impacto dessa batida foi tão forte que a gente pode ver estragos por toda parte. Inclusive, equipamentos que eram utilizados para fazer uma espécie de sinalização improvisada por aqui foram arrastados. Os veículos estão aqui no muro. A gente pode observar que tem um muro aqui, ó, o muro do cemitério, um cemitério particular, cemitério Campo Santo, aqui perto do bairro do Ligeiro. Quebrou inclusive o muro, mas a pancada foi muito forte. Esse carro preto foi o carro que bateu na motocicleta. A gente pode observar a placa totalmente amassada também e o carro completamente destruído nessa parte da frente. Após bater na motocicleta, nesse impacto que acabou matando o pai e o filho que inclusive estava indo com o pai, voltando na verdade para casa, porque eles foram pegar os salgados da cerimônia de casamento do filho, que iria acontecer hoje à tarde. Eles eram moradores do bairro do Ligeiro e eles foram pegar esses salgados, ficaram espalhados aqui pelo chão, que seria para a cerimônia do casamento do Jailson, o músico da banda Aventureiros do Forró. E quando chegou nesse ponto aqui da BR-104, o carro acabou batendo na traseira da moto e eles acabaram, com o impacto dessa batida que foi tão forte, eles acabaram não resistindo, morreram aqui no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, veio aqui até o local para tentar fazer esse socorro das vítimas, mas quando chegaram aqui no local, o médico apenas constatou o óbito e quem precisou de um atendimento, na verdade, foi o irmão, que a gente conversou. Ele não quis dar entrevista porque ainda está muito abalado, mas ele confirmou algumas informações, as informações do casamento e que os dois realmente haviam saído de casa para pegar esses salgados. Toda a família estava esperando eles chegarem na residência, mas bem pertinho, acho que dá cerca de 1 quilômetro do ponto onde nós estamos para a residência que fica no bairro do Ligeiro, perto do complexo Aloysio Campos. Eles acabaram sendo atingidos por um carro, não resistiram e morreram aqui no local. O trânsito ainda continua bastante intenso. Se a gente observar toda a faixa da BR-104, que inclusive está passando por uma obra de duplicação, está completamente interditada, principalmente porque essa faixa funciona nos dois sentidos, ou seja, carro indo e carro voltando, e a Polícia Rodoviária Federal ainda permanece aqui no local para fazer esse trabalho de organização desse tráfego de veículos, porque está muito intenso aqui onde nós estamos. Inclusive, quem está nos acompanhando e puder evitar esse trecho, é o ideal, né? Usar a alça perto do acesso do shopping de Campina Grande para facilitar esse tráfego por aqui. O Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, no MOL, ainda não chegou por aqui, os corpos ainda estão aqui no local. E eles já foram acionados, devem chegar daqui a pouco para fazer a remoção. Os corpos serão levados para o IPC aqui em Campina Grande para a realização de toda uma perícia. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o motorista do carro preto, que foi quem teria ocasionado esse acidente, ele fugiu do local. Só que o filho dele explicou para os policiais que o pai só saiu aqui do local porque havia um risco de linchamento. E isso é o que prevê também a nossa legislação, né? A
a falta de socorro, né, às vítimas, ele pode ser justificada para caso haja esse risco, né, de quem se envolve em acidente de ser linchado pela população, ou seja, ele, de acordo com o filho, a justificativa dele ter saído do local teria sido essa. A gente pode observar os 2 outros veículos que se envolveram, ainda permanecem por aqui. O fato é que a Polícia Civil deve vir aqui ao local também, através hoje, como é um sábado, plantão, mas o caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Acidentes de Trânsito, que vai investigar todas as causas desse acidente que realmente teria acontecido, porque a informação inicial do filho é de que o pai teria passado mal, o homem que estava dirigindo esse carro preto, que foi quem causou o acidente. Então, só confirmando aqui as vítimas, a identificação das vítimas: Jailson Pereira da Silva Melo, o músico da banda Aventureiros do Forró, e o pai dele, o seu José Valdir, de 58 anos. Danilo, eu volto com você. E o Diego, por mais essas atualizações, rapaz, infelizmente uma tragédia em um dia que deveria ser de festa para essa família. Como a gente disse, pai e filho estavam voltando de um lugar onde tinham ido buscar salgados para a festa de casamento do rapaz de 27 anos que ia acontecer hoje. Infelizmente, no meio do caminho, na volta para buscar esses salgados, eles foram atingidos por esse carro. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, nesse trecho aí, em que está todo sinalizado porque obras estão acontecendo, um trecho de estrada de terra justamente por conta dessas obras, uma pancada dessa força, desse jeito, ou de fato o filho do motorista do carro que se envolveu no acidente está falando a verdade, que o pai teria passado mal e por isso teria provocado esse acidente, ou então, cara, ele vinha irresponsavelmente com muita velocidade para bater desse jeito, tirar a vida de 2 pessoas num trecho como esse, em que você está vendo essa movimentação intensa, claro que por conta do acidente, mas em um trecho em obras, em que parte dessa pista é estrada de terra, você bater com tamanha força, que você mate 2 pessoas numa moto e ainda atinge um outro carro que ainda ficou bastante danificado na traseira. Claro que a família quer justiça, claro que agora a família está sofrendo, está enfrentando a realidade da dor dessa perda, dessas 2 perdas. A gente está vendo imagens aí das redes sociais do Jailson, que era de uma banda de forró, e inclusive a gente tem aí a última postagem que ele fez de um story. Olha só o que ele colocou: bom dia, ótimo sábado a todos, chegou o grande dia. Hoje seria o casamento do Jailson, um dia bastante esperado por ele, pela companheira, por toda a família. Agora, infelizmente, todas essas pessoas estão sofrendo o luto da perda. Ficam nossos sentimentos, todo o nosso respeito e também a certeza que a gente dá para os familiares do Jailson e do pai, que a gente vai continuar acompanhando esse caso, principalmente para exigir que a justiça seja feita, para exigir que o responsável por esse acidente, ele se apresente, ele explique o que aconteceu e ele pague pelo que fez, se assim ele tiver culpa.